Eu convido, então, aqui para o Jans para vir aqui apresentar. Os nossos debatedores são José Feres, perdão, e o Paulo Lins. Está aqui. Jans, a nossa sessão tem 1 hora. Você pretende, sei lá, 30 minutos? Você acha que... Jans? Sim. Quanto tempo você acha que precisa? 40 minutos, perfeito. Obrigado. Senhores. Bom, bom dia a todos. Eu sou Jens Arnold, economista responsável pelo Brasil no Departamento de Economia da OCDE. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer pelo convite, ao Armando, ao Rubens, pela recepção aqui, pela oportunidade de apresentar novamente o nosso relatório que sai a cada 2 anos sobre o Brasil. A ideia desse relatório é realmente dar alguns subsídios para a discussão, não? Contribuir uma perspectiva internacional às discussões que estão se fazendo aqui no Brasil. E, evidentemente, esses relatórios têm muitas coisas que podem se perceber como crítica, mas a ideia não é criticar, a ideia é realmente dar um subsídio para a discussão, não? E dar algumas comparações internacionais para mostrar como é o desempenho do Brasil em comparação com outras economias, tanto da OCDE, mas também na região, na América Latina e também outros países emergentes, não? Então, a gente pode colocar a apresentação. Então, falando um pouco de conjuntura, para começar, o Brasil está saindo da recessão, todo mundo sabe isso, a economia está se recuperando, o resultado do PIB de ontem confirmou mais uma vez essa conclusão. Então, o crescimento voltou já no início do ano passado e seguramente o maior compromisso do governo com a sustentabilidade fiscal e diversas reformas que foram já feitas melhoraram a confiança e isso levou à recuperação também do crescimento, não? As projeções para este ano e para o ano que vem, tanto da OCDE como de outros observadores, apontam um crescimento cada vez mais forte, não? E seguramente muito mais forte do que foi o crescimento do ano passado. O desemprego, que tem subido durante 2 anos e quase dobrou durante esses 2 anos, já começou a cair, após atingir um pico alto de 13,3%. A inflação anual retrocedeu bastante desde o pico de mais de 10% que se alcançou em janeiro de 2016 para agora abaixo de 3% em janeiro de 2018. Não? Isso fortaleceu o poder de compra das famílias e abriu também espaço para reduções significativas na taxa de juros. Além disso, evidentemente, isso fortalece a confiança dos agentes econômicos na condução das políticas macroeconômicas. O Banco atual tem atuado de forma muito independente recentemente, mas, vista a experiência internacional, nós achamos que a eficácia da política monetária poderia melhorar ainda mais se essa independência fosse formalizada. Por exemplo, com o termo fixo do presidente do Banco Central e dos membros do Copom. Mas, além dos desenvolvimentos positivos da conjuntura, há muitos desafios estruturais. Um deles é a produtividade, que é baixa no Brasil. Aqui vocês veem em comparação internacional onde está o Brasil. E realmente é ainda mais baixa do que vários países da região e também outros países emergentes. Agora, na OCDE estamos também muito interessados em medidas de bem-estar, não? Para dar uma olhada além do PIB como único indicador do crescimento, não? E nessa ótica, o desempenho do Brasil é bom em algumas medidas, não? É bom, sobretudo, em bem-estar subjetivos
e as condições sociais, não? O brasileiro é uma pessoa muito feliz, muito otimista, isso é ótimo, mas o desempenho do Brasil está abaixo da média em vários outros indicadores de bem-estar, não? Aqui estamos falando de renda e riqueza, empregos e salários, habitação, qualidade do meio ambiente, status de saúde, segurança, educação e capacitação, não? Além disso, evidentemente, o Brasil continua sendo um dos países mais desiguais do mundo, não? Metade da população tem acesso a 10% do total da renda familiar, enquanto a outra metade tem acesso a 90%. Agora, olhando para frente, é importante lembrar que o Brasil já fez muitas reformas nos últimos anos, não? Muito progresso tem sido feito, mas sem reformas adicionais, sem mudanças de rumo em algumas áreas, o Brasil não vai conseguir crescer do mesmo jeito como na primeira década do milênio, não? Algumas das forças que apoiavam essa expansão não vão estar lá no futuro. Estou falando dos preços das commodities, da demografia, não? A demografia permitiu uma expansão da massa salarial muito além da produtividade, que foi fraca no Brasil. E também, evidentemente, agora o quadro fiscal fica muito mais complexo hoje do que foi há alguns anos, não? Então, o Brasil vai precisar de uma nova estratégia de crescimento inclusiva e verde, garantindo que os benefícios do crescimento sejam amplamente compartilhados por toda a população. A produtividade terá que se tornar o principal motor do crescimento no Brasil. Isso exigirá significativamente um investimento significativamente maior e uma agenda ampla de reformas microeconômicas. As nossas estimativas, que você vê aqui nessa lâmina, sugerem que reformas estruturais podem aumentar o PIB em mais de 20% em um horizonte de 15 anos. E se você quer anualizar isso queria dizer que o crescimento poderia ser 1,4% pontos percentuais mais alto a cada ano, não? Então, em vez de o Brasil crescer 2%, o Brasil pode crescer 3,4%, por exemplo, não? Então, isso teria um impacto substancial sobre a renda e também sobre a desigualdade e a pobreza. Evidentemente, o efeito de essas reformas, se foram feitas, não vai ser imediato, mas eu acho que o potencial das reformas estruturais é realmente algo uma coisa que sai da experiência internacional que estamos usando para chegar a essas conclusões, não? Entre as áreas que deverão passar por reformas e que apresentam um maior retorno de crescimento estão as melhorias em instituições, regulamentação de mercado de bens e serviços, mercados financeiros e também a integração comercial no mundo, não? Agora, eu vou falar somente um pouquinho aqui de políticas macroeconômicas, sobretudo de políticas fiscais, e deixar a maior parte dessa discussão para o segundo painel que a gente vai ter mais tarde hoje. Só para mostrar algumas lâminas aqui, os resultados fiscais deterioram-se sustancialmente desde 2014, quando o resultado primário se tornou negativo depois de mais de uma década de superávit primário, não? O déficit primário de 1,7% do PIB atualmente está bastante abaixo do superávit primário de 2% que seria necessário para estabilizar a dívida pública no meio prazo, não, em relação ao PIB. A dívida bruta do Brasil, do setor público do Brasil, aumentou aproximadamente 20 pontos percentuais do PIB nos últimos 3 anos. Não? Está agora em 75% do PIB. Isso, sem dúvida, fica abaixo da média da OCDE, mas é muito elevado para uma economia emergente. E, sobretudo, onde se destaca o Brasil, são as despesas de juro, que são mais do que 6% do PIB e estão entre os maiores do mundo, devido, evidentemente, à elevada taxa de juros.
As nossas simulações sugerem que a dívida bruta vai continuar a crescer até 2024, atingindo um pico de 90% do PIB e declinará gradualmente a partir de aí. Mas essas simulações já pressupõem cumprir com o teto dos gastos, não? O que implica, entre outras coisas, uma reforma da Previdência. O teto dos gastos somente pode ser cumprido com reduções ambiciosas de gastos obrigatórios, e esse deve ser realmente o principal caminho para avançar, não? Sem reduções significativas nos gastos obrigatórios, a dívida continuará a subir sem limites e não será sustentável. Por outro lado, em um cenário de reformas ambiciosas, com 1,4% percentuais adicionais no crescimento do PIB a partir de 2021, a dívida se estabilizaria mais cedo e retornaria aos níveis atuais até 2027. Falando um pouco da reforma da Previdência e das transferências sociais, o Brasil gastou mais do que 15% do PIB em benefícios sociais em 2016. As despesas com a Previdência, que são a linha verde lá na lâmina, são responsáveis por uma boa parte da deterioração do resultado primário, não? E sem reforma, essa tendência provavelmente vai continuar. O sistema previdenciário do Brasil custa quase 12% do PIB, o que é alto, dado que a população do Brasil ainda é muito jovem, não? E todo mundo sabe o que vai acontecer, todo mundo conhece as tendências demográficas e todo mundo sabe que essa conta vai subir. Os brasileiros também se aposentam muito cedo, 56 anos para homens e 53 anos para mulheres, comparado com a média na OCDE de 66 anos para homens e mulheres. Então, definir uma idade mínima para a aposentadoria será um passo crucial. Por exemplo, uma reforma abrangente da Previdência é não somente o elemento mais urgente do ajuste fiscal, mas também é uma oportunidade para alcançar um crescimento mais inclusivo, por meio de benefícios mais bem direcionados. Os subsídios implícitos na Previdência são altamente regressivos, com 82% dos fundos gastos com os 60% mais ricos, não? Por exemplo, um trabalhador que trabalha aqui na construção civil no Rio, que passa uma parte da sua vida laboral no emprego informal, vai poder se aposentar muito mais tarde do que todos os professores da fundação, não? Isso é uma coisa que não tem um efeito redistributivo progressivo. Agora eu vou avançar um pouco mais, deixar isso para mais tarde. Eu vou só falar um pouco das recomendações para, no âmbito das políticas macroeconômicas. Pensamos que implementar o ajuste fiscal planejado por meio de cortes permanentes nos gastos é importante. Isso implica uma reforma previdenciária. Isso implica provavelmente também desvincular os pisos dos benefícios do salário mínimo. Vou falar disso um pouco mais tarde. Também implica deslocar mais recursos para as transferências que realmente chegam aos pobres, e lá se destaca sobretudo o programa Bolsa Família. No âmbito da política monetária, seria útil definir a indicação do presidente do Banco Central e dos membros do Copom com um termo fixo, diminuir ou rever as políticas de apoio industrial que são voltadas a setores e localidades específicas, inclusive os incentivos fiscais, não? E avaliar, sobretudo, esses programas de apoio industrial que têm muito pouca avaliação para saber se esses programas realmente alcançam o objetivo como qual foram criados, não?
Também, no âmbito das instituições, achamos que seria importante reforçar os procedimentos de denúncia e leniência e restringir as indicações políticas, principalmente nas empresas estatais, mas também nas agências reguladoras. Agora eu vou falar de investimento, não? Esse é um dos 2 capítulos temáticos no nosso relatório. Claramente, uma das prioridades para o futuro vai ser aumentar a taxa de investimento no Brasil, porque é muito baixa, não? Isso vocês veem aqui nessa lâmina que o Brasil está realmente do lado da esquerda desse gráfico, que não é exatamente o lado onde você quer estar nesse gráfico. Também a produtividade é muito baixa no Brasil, e essas 2 questões são evidentemente muito ligadas. Agora, o crescimento potencial está em um declínio, não? E isso é muito importante lembrar, porque sem o bônus demográfico do passado, o crescimento a longo prazo do PIB vai desacelerar muito, sem aumentos de investimento e de produtividade. E por isso que é importante o Brasil buscar outro motor do crescimento, que seria um motor mais clássico, como produtividade e investimento, não? As reformas para aumentar o investimento podem ser classificadas em 3 áreas. Uma é acesso ao financiamento, o segundo é custo Brasil, que implica um menor retorno ao investimento, e o terceiro é trabalhar um pouco na questão de incentivos, que tem muito a ver com o nível de competição, de concorrência na economia brasileira. Falando primeiro do acesso ao financiamento, mais investimentos vai requer mudanças na intermediação financeira, não? O acesso a financiamento e altos custos de crédito são grandes obstáculos ao investimento, não? Aqui você vê que, no passado, juros mais baixos sempre têm significado um investimento mais alto e também ao invés dessa relação, não? A intermediação financeira doméstica é importante. Não pode ser substituído todo por fluxos externos de capitais, porque vocês veem aqui que o investimento segue de perto a poupança interna. O problema é que a poupança interna caiu, impulsada sobretudo pelo setor público, que tem tido uma poupança cada vez menor nos últimos anos. E falando da intermediação financeira, o Brasil tem realmente várias jabuticabas, como vocês dizem aqui no Brasil, nesse contexto, não? Primeiro, a maior parte da poupança privada é investida em títulos públicos, não? E, ao mesmo tempo, são os bancos públicos que são a maior fonte de financiamento do investimento privado, não? De longo prazo, estou falando. Esse gráfico mostra financiamento da infraestrutura, não? Na verdade, 53% do investimento em infraestrutura é financiada pelo BNDES, não? Mas a capacidade dos bancos públicos é limitada. Recursos do BNDES serão insuficientes para cobrir as necessidades futuras na infraestrutura. Ao mesmo tempo, não há realmente evidência empírica de que os aumentos acentuados nos empréstimos do BNDES, com subsídios chegando a mais de 2% do PIB em 2015, foram capazes de evitar um declínio massivo do investimento. Então, no futuro, o Brasil precisa atrair diferentes tipos de investidores, como bancos internacionais, fundos de pensão estrangeiros, fundos soberanos, outras. A reforma que introduziu a TLP é um avanço muito importante para desenvolver mercados financeiros mais profundos e com prazos mais longos. É muito provável que um mercado de crédito privado e competitivo levaria a melhores resultados. Agora, as condições para seu desenvolvimento estão melhores do que nunca, porque as taxas de empréstimo do BNDES estão convergindo com as taxas de mercado e porque o rendimento dos títulos seguros do governo caíram. Então,
tem investidores que estão buscando um maior retorno e talvez isso pode levar a eles aceitarem prazos mais longos e também riscos mais elevados. Na área da infraestrutura, o Brasil tem muitos desafios de qualidade. Isso é resultado de um investimento em infraestrutura relativamente baixo. Mas isso não é a única questão. Também há desafios no planejamento de projetos de infraestrutura, na própria estruturação desses projetos. E esses problemas são, sobretudo, acentuados ao nível subnacional, estou falando dos estados e dos municípios. E nesse âmbito, o BNDES poderia evoluir, deixar de ser a principal fonte de financiamento de infraestrutura para servir como catalisador da mobilização de financiamento privado. Não? O BNDES poderia, por exemplo, organizar empréstimos com um consórcio de diversos bancos, incluindo bancos internacionais, ou liderar a criação de instrumentos financeiros estruturados, nos quais o BNDES mesmo poderia investir em dívida subordinada ou dívida mezanino, com capacidade de absorver perdas para assim reduzir o perfil de risco para outros investidores. Não? Essa mudança poderia aumentar a eficácia da utilização do balanço do BNDES, o qual, ao mesmo tempo, poderia ser bastante reduzido, para assim abrir espaço para emprestadores privados. Agora, além da intermediação financeira, também vão ser necessárias melhoras no clima de negócios. Não? Essas são todas coisas que afetam o chamado custo Brasil, não? E que, evidentemente, afetam o retorno ao investimento no Brasil. Não? Para melhorar esses retornos, uma reforma do sistema fragmentado de impostos indiretos é um elemento-chave. O Brasil tem os custos de cumprimento com os impostos mais altos do mundo. Não? Então, na verdade, o Brasil é o campeão mundial da complicação fiscal. Não? Além disso, tem um sistema jurídico que é lento para resolver litígios. Isso gera custos adicionais para as empresas. Também os processos de insolvência são lentos e têm uma taxa de recuperação baixa. O ensino profissional é também uma área onde o Brasil poderia avançar mais para reduzir, assim, as lacunas na qualificação que são evidentes no país. Agora, outro ponto que eu queria ressaltar aqui é a questão de incentivos e de competição. Não? Aumentar a competição é um elemento muito importante da agenda das reformas. Ajudaria para realocar mais recursos às empresas mais fortes, porque são essas empresas que têm as maiores oportunidades para investir. Não? Para isso é importante que a porta de entrada fique sempre aberta. Não? É importante reduzir barreiras de entradas que reduzem a competição. Isso, além da competição externa, da qual vou falar um pouco depois. Agora, as recomendações que temos para essa parte do relatório de aumentar o investimento e reduzir as barreiras de entrada, que eu já falei agora, consolidar os impostos estaduais e federais sobre o consumo em um único IVA. Não? Evidentemente, isso leva à questão que mencionou o Armando. É mais fácil falar disso como economista do que saber como realmente implementar esse tipo de reforma no contexto de um Estado federal, mas eu acho que é importante olhar o exemplo da Índia, que tem um quadro semelhante, que também é um Estado federal, e que tem resolvido ultimamente essa questão. Não? Eu acho que isso dá esperança para pensar que é possível avançar até nessas temáticas que são politicamente complicadas. Depois, falando do mercado financeiro, a gente tem a recomendação de concentrar as atividades de empréstimo do BNDES em nichos
onde o setor privado tem dificuldade de operar, usar o BNDES mais para obter empréstimos em consórcio para liderar a criação de instrumentos financeiros estruturados, oferecer treinamento aos servidores públicos envolvidos no planejamento e na estruturação de projetos de infraestrutura e também fazer um melhor uso da capacidade técnica que tem o BNDES para dar assistência às entidades públicas na estruturação de projetos, não? Sobretudo aos governos locais. Bom, com isso vou falar do terceiro capítulo que a gente tem no relatório, que é a questão de como fomentar a integração na economia global. Não? Como vocês veem aqui nessa lâmina, o Brasil é pouco integrado na economia global. Tem somente 25% do PIB, somando importações e exportações. Não? Evidentemente, é importante levar em conta que o Brasil é um país grande, uma economia grande. Economias grandes tendem a comerciar menos com o resto do mundo, simplesmente pelo fato que elas mesmas são mais grandes. Mas mesmo levando em conta isso, o Brasil ainda está muito pouco integrado na economia mundial. Não? Isso reflete diversas décadas de políticas voltadas para o mercado interno. O Brasil também permanece à margem das redes de valor globais. Não? Você vê isso aqui, esse é um mapa onde as linhas representam ligações importantes, quantitativamente importantes, nas cadeias globais de valor. Não? E vocês veem que a Ásia tem muitas ligações, a Europa tem muitas ligações, Estados Unidos, América do Norte, muitas ligações, mas o Brasil fica lá numa espécie de ilha só com a Argentina. Não? Essa é a única ligação que o Brasil tem com respeito às cadeias globais de valor. Não? Isso, evidentemente, é uma consequência natural de você ter somente 25% de comércio em relação ao PIB, mas mostra que o Brasil não está aproveitando bem das oportunidades das cadeias globais de valor. Evidentemente, no mercado interno, isso leva a preços mais elevados do que em outros países. Não? Aqui temos algumas comparações de preços comparado com outros países, e isso realmente é uma questão que é importante tanto para os consumidores, como também para as empresas que pagam mais para seus insumos. Não? Essa situação reflete barreiras comerciais de diversas formas. Não? Aqui temos as tarifas elevadas. São cerca de 450 posições que estão no nível máximo de 35%, inclusive textis, vestuário, couro e veículos automotores. Não? Na verdade, devido a um efeito cascada, a proteção efetiva é muito mais elevada ainda do que você vê lá neste quadro. A proteção efetiva provavelmente varia entre 40% e 130% para alguns setores como textis, vestuário e veículos. Isso impede que o Brasil aproveite de diversos benefícios de uma economia global cada vez mais integrada. Não? Para aumentar a produtividade que tem estagnada nos últimos 15 anos, será necessário aproveitar melhor dessas oportunidades. Aqui vem as tarifas sobre bens de capital e bens intermediários, que são bem mais caros do que em outros países. Não? E os benefícios advindos de bens de capitais mais baratos se espalhariam por toda a economia. Ora, as empresas brasileiras são as que menos usam insumos importados na América Latina e também entre todas as economias de mercado emergentes. Não? E isso seguramente é um fator que contribui para a baixa produtividade. Além de tarifas, também existem diversas exigências de conteúdo nacional que acrescentam a proteção efetiva. Então, neste contexto, não é muito surpreendente que o desempenho exportador do Brasil tem sido fraco em relação a outros mercados emergentes. Também há uma relação importante entre integração
e crescimento inclusivo, não? As nossas estimativas sugerem que o poder de compra dos consumidores brasileiros poderia aumentar em 8% sem as barreiras comerciais. Essa é a média, não? Mas esses benefícios são altamente progressivos, porque as famílias de menor renda gastam uma parte maior de suas rendas em bens comerciáveis, como comida, eletrodomésticos, móveis e roupas, não? Então, o decil de menor renda, à esquerda, poderia ganhar até 15% em termos de maior poder de compra, comparado a 6% do decil superior. Portanto, tarifas menores trariam benefícios aos consumidores de baixa renda. Não, agora, em relação a empresas e emprego, que é o segundo efeito importante de uma maior integração no mundo, essa integração sempre combina benefícios de médio prazo com custos de ajuste de curto prazo, não? Que são importantes reconhecer que existe, não? A abertura pode gerar realocações de recursos entre setores e empresas, incluindo perdas de emprego em algumas áreas, mas, ao mesmo tempo, criação de empregos em outras, não? Por um lado, as empresas ganham acesso mais fácil a insumo, e, por outro lado, intensificam as pressões de competência, de concorrência, de competição. E, como resultado disso, algumas empresas de baixo desempenho perderão participação no mercado e algumas vão mesmo fechar, não? Mas é precisamente este processo de realocação que permitirá um fluxo de recursos em direção de setores e empresas mais produtivas, onde empregos novos e melhor remunerados podem ser criados, não? Uma grande parte do crescimento da produtividade nas economias avançadas pode ser atribuída a esses efeitos de realocação, não? Para o Brasil, as estimativas sugerem ganhos potenciais de produtividade da ordem de 40%. O impacto, evidentemente, não será igual para todos os setores econômicos, não? Então, no relatório, examinamos como os setores reagiram a mudanças na proteção comercial em vigor nos últimos anos, nos últimos 20 anos, não? O problema com esse exercício é que não houve tanta variação na política comercial. Então, a gente usou um estimador de variáveis instrumentais para identificar a variação exógena na taxa de câmbio entre o real e o dólar, com base em desenvolvimentos que não foram específicos ao Brasil, não? Porque você pode argumentar que, no que diz respeito ao mercado interno, flutuações na taxa de câmbios têm um efeito semelhante a variações na proteção. E o resultado desse exercício, o que vocês veem aqui nessa lâmina, apenas um número muito limitado de setores viu sua produção reduzida quando as pressões competitivas se intensificaram, não? Os dois únicos setores para os quais o vínculo positivo entre proteção comercial e valor agregado é significativa são textéis e calçado, não? Em contraste, tem vários outros setores, roupas, equipamentos elétricos, produtos para farmacêuticos, que cresceram sempre que a proteção comercial simulada caiu, o que é consistente com os benefícios resultantes de preços menores dos insumos. Também é importante investir em capacitação para facilitar, assim, o acesso a trabalhos melhor remunerados, sobretudo para aqueles trabalhadores que vão ser afetados pelas mudanças resultando da maior integração no mundo, não? Políticas de mercado de trabalho ativas podem ajudar bastante a reduzir o custo do ajuste. O foco dessas políticas deveria ser a proteção dos trabalhadores, das pessoas, e não a proteção dos empregos, de setores econômicos ou mesmo de empresas específicas. Essas políticas podem ajudar os trabalhadores a passar de um setor para outro por meio de treinamento, assistência na busca de emprego e outras medidas de ativação. No Brasil,
o gasto total com esse tipo de políticas voltadas ao mercado de trabalho está próximo da média da OCDE, mas o que é muito diferente é a composição desse gasto, não? Que está muito centrada no apoio ao emprego independente e nos subsídios de emprego no Brasil. Esses programas normalmente são menos eficazes do que outros programas que implicam mais treinamento. Sobretudo, os subsídios ao emprego tendem a ter uma vida curta, não? Então, a ideia seria deslocar esses gastos para incluir mais medidas de treinamento. Isso daria mais suporte à preparação dos brasileiros para os novos empregos que serão criados. O treinamento pode ajudar os trabalhadores a se prepararem para novos empregos nos setores em expansão e até mesmo melhorar suas chances de conseguir empregos mais bem remunerados. Então, vou somente falar das recomendações que a gente tem para esse capítulo, é reduzir as tarifas e diminuir o escopo das regras de conteúdo nacional e também reforçar a capacitação e os programas de assistências à procura por emprego para os trabalhadores afetados. E com isso vou concluir agradecendo pela atenção. Senhores, muito obrigado, inclusive por ficar dentro do tempo que você tinha se proposto. Passo, então, a palavra aqui, primeiro ao José Feres, seguindo aqui na ordem do programa. Ok, bom dia a todos. Eu tenho uma apresentação, se puder colocar, é pequena. Tá? Primeiro eu queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui para debater esse relatório da OCDE. Eu falei aqui com o meu amigo Paulo, o Paulo vai fazer uma apresentação mais geral. Tá? Eu resolvi falar especificamente mais sobre um tópico do relatório, que é a questão do investimento, e do investimento em infraestrutura. Então, é um capítulo temático desse relatório, e, como está bem apontado, quer dizer, os níveis de investimento no Brasil são muito baixos. Então, tem uma série de recomendações de como aumentar isso. Esses dois gráficos já foram apresentados pelo Jens, quer dizer, eu acho que isso aqui é só o que o relatório constata, quer dizer, que os níveis de investimento no Brasil estão abaixo da média, na comparação internacional, e também a qualidade do investimento da infraestrutura, quer dizer, a infraestrutura brasileira, também que é mandatório, tem uma qualidade muito baixa. Então, quer dizer, eu queria só complementar um pouco e reforçar isso. Tem um estudo que o IPEA vai lançar esse ano, no livro chamado Desafios da Nação, quer dizer, que constata esse baixo estoque de infraestrutura, como o Castelar já falou, o que ele faz, basicamente, quer dizer, ele tem aí o estoque de capital, tá, nos 4 principais setores de infraestrutura do país, tá, quer dizer, então, saneamento, por exemplo, corresponde a 4,2%, tá, e uma meta, tá, do que seria uma infraestrutura moderna, tá, o conceito aí de modernizada depende para o setor, mas eu vou falar, por exemplo, sobre o setor saneamento, quer dizer, então, para universalizar, ou chegar quase à universalização do serviço de saneamento, então, nós teríamos que passar no estoque de capital, no setor de saneamento de 4,2% para 7,9% do PIB, tá? Que nós estamos com um hiato, então, de 3,7%. Tá? E, para suprir esse ato, quer dizer, para chegar, então, nessa meta, quer dizer, no setor saneamento, por exemplo, quer dizer, a gente teria que ter um nível de investimento de 0,44% do PIB anual. E, se nós pegarmos a média dos investimentos em saneamento aí de 2001 a 2016, estamos a 0,18. Tá? Que estamos muito abaixo, quer dizer, do necessário para atingir as metas de uma universalização, por exemplo, do saneamento em 20 anos. E, diga-se de passagem também, tá? Quer dizer, o Brasil nunca alcançou em saneamento um nível de investimento de 0,44. Quer dizer, então, mesmo nos melhores momentos do Planasa, que era o plano de saneamento dos anos 70 e 80, que teve uma expansão, principalmente do setor de abastecimento de água enorme, tá, nunca chegamos lá. E outra coisa também que, quer dizer, que mostra o desafio aqui, tá, é que os dois setores
né, onde o hiato, né, entre o que é investido e as necessidades de investimento são maiores, né, são nos setores onde tem maior retorno social. Né, quer dizer, que eu diria que é o transporte e saneamento, são 2 setores realmente que o investimento tem alto retorno social, né, e a gente vê aí, quer dizer, que, né, teria que ter mais do que o dobro, né, do investimento atual, né, para que crescesse até chegar, né, no objetivo de ter uma infraestrutura moderna em 20 anos. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, tá, que é o estudo que está saindo pelo IPEA. Né? E, né, quer dizer, como é que a gente vai fazer para chegar lá? Né? Quer dizer, obviamente, né, a questão toda é como recuperar, né, constatar isso é uma coisa mais ou menos todo mundo já conhecida, né? E, bom, então, a primeira coisa, né, realmente tem que ter uma postura, né, de política, né, uma política para a infraestrutura do ponto de vista do Estado. Né? Então, o Estado, né, quer dizer, tem que, né, reconhecer bem as suas obrigações em termos de planejamento e regulação, né, mas deixar, né, quer dizer, a questão de financiamento e execução desses investimentos, né, quer dizer, para o setor privado, dadas as limitações, né, fiscais que todos conhecemos. Né? Quer dizer, então, como foi bem apontado no texto da OCDE, quer dizer, né, o aumento da participação do setor privado é necessário, né, e eu acho que agora nós estamos num contexto bastante favorável, né, quer dizer, com essa convergência da taxa do BNDES, né, para as taxas de mercado, né, e também a queda de juros dos títulos públicos, né, da aplicação segura, vai fazer, né, quer dizer, que os emprestadores, né, liberem mais dinheiro para o investimento em infraestrutura. Tá? E, além disso, né, quer dizer, eu acho que novos players têm que entrar, né, não só os bancos, mas, por exemplo, né, as seguradoras, né, elas poderiam contribuir muito, né, quer dizer, por exemplo, com a questão, né, do que a gente chama de stepping rights, né, quer dizer, que né, por exemplo, os financiadores entrarem, né, que intervirem, né, no projeto quando a gestão ameaçar o sucesso. Né, quer dizer, então, acho que tem algumas inovações aí que podem acontecer no setor, que podem, né, quer dizer, principalmente com a participação do setor privado, né, que podem realmente melhorar. Bom, depois a questão regulatória, né, quer dizer, a gente sabe que as agências reguladoras precisam ter autonomia decisória, né, e, né, muitas vezes a gente sabe, né, quer dizer, que as direções não são escolhidas com critérios técnicos, né, e também autonomia financeira. Né, e tem uma série de entraves regulatórios que precisam ser tratados. Né, no setor saneamento, por exemplo, né, quer dizer, um dos problemas que a gente pode falar, por exemplo, é a questão da competência, né, quer dizer, da concessão, que são dos municípios. Né, quer dizer, e o problema é que os municípios, muitas vezes, não têm, né, capacidade técnica, né, quer dizer, para fazer a regulação, ou, né, como eu estava outro dia conversando com o pessoal do setor privado, né, ninguém tem, né, consegue investir, né, quer dizer, algumas vezes, né, quer investir, tem recursos, mas não investe porque, né, como o poder concedente é o município, né, quer dizer, chega o próximo prefeito e resolve, né, por questões políticas, né, quer dizer, simplesmente, né, renegociar os contratos, quer dizer, o que cria, certamente, uma incerteza, né, regulatória muito grande. Tá? E, por último, né, quer dizer, que é um ponto também, né, quer dizer, que é tocado no relatório da OCDE, né, a questão de incorporar, né, as questões ambientais no planejamento de infraestrutura, principalmente nos grandes projetos de infraestrutura, que a gente sabe tem enfrentado aí problemas, né, quer dizer, na parte do licenciamento socioambiental. Né? Bom, tá, quer dizer, isso é um estudo que também nós fizemos lá no IPEA, tá, quer dizer, tentando falar, né, de que forma, né, e por que o licenciamento incide sobre a capacidade de investir em infraestrutura. Tá, e tem uma série de coisas aqui que eu acho que já são sabidas, né, quer dizer, má qualidade de estudos de impacto ambiental, né, quer dizer, estudos inadequados, exigências excessivas, tá? Mas, para além dessas coisas que podem ser melhoradas incrementalmente, né, quer dizer, tem alguns problemas, né, de coordenação que são mais estruturais e que precisam ser resolvidos e que não são tão debatidos assim. Tá? Quer dizer, e uma questão, né, quer dizer, que o problema é um problema que a gente chama de agenciamento comum, né, ou common agency, né, que é a questão de multiprincipais. Tá? Quer dizer, eu acho que isso é um problema, né, quer dizer, que praticamente atinge todas as grandes obras de infraestrutura aqui no Brasil, tá, e que tem sido muito pouco tratado, né, quer dizer, e é uma questão estrutural que, sem isso, eu acho que licença, né, a questão dos grandes empreendimentos de infraestrutura vão encontrar sempre algumas barreiras. Né, quer dizer, então, o grande problema, né, é que esses grandes projetos de infraestrutura, linhas de transmissão, grandes obras de transporte viário e ferroviário, eles, né, quer dizer, né, têm problemas regulatórios complexos porque os benefícios, né, quer dizer, os custos são distribuídos, tá, para grupos distintos. Tá, e esses grupos são representados por diferentes agências regulatórias.
Tá? Quer dizer, e aí, essas agências desenham mecanismos que são conflitantes entre si. Tá? Só para deixar uma coisa mais clara, quer dizer, aqui, nesse estudo lá do IPEA, nós pegamos 6 grandes projetos, né, e analisamos por que esses projetos, alguns deram certo e outros não. Tá? Então, para mostrar aqui o problema de múltiplos principais, né, quer dizer, desse conflito de incentivos entre as agências, tá? Vamos pegar, só para ilustrar o caso, por exemplo, da Ferrovia Transnordestina, né, quer dizer, que é um grande projeto ferroviário. Tá? Quer dizer, então, aqui no caso, a gente tem uma agente, quer dizer, que seria, né, quer dizer, a empresa que realiza a obra, e nós temos aqui, basicamente, 5 principais. Né, quer dizer, por um lado, a gente tem aqui a NTT, tá, quer dizer, que é o órgão licitante, né, quer dizer, que o objetivo dele é minimizar o custo, né, quer dizer, da obra e fazer o mais rápido possível, quer dizer, para melhorar, maximizar, né, o bem-estar dos beneficiários. Né. Por outro lado, né, quer dizer, tem uma série de outras agências que estão envolvidas também, que representam, né, quer dizer, os impactos sobre as pessoas que vão ser negativamente atingidas. Por exemplo, então, né, por exemplo, um licenciamento desse envolve, por exemplo, o IFAM, o Patrimônio Arqueológico, né, o IBAMA, né, quer dizer, cujo objetivo é minimizar impactos ambientais, né, o Ministério Público, que vai representar todos os interesses difusos da sociedade, e o INCRA, né, por exemplo, que também representa questões quilombolas, porque a ferrovia passa por essas terras. Quer dizer, então, o que acontece, que isso aí tem um resultado teórico, né, na literatura dos contratos, que mostra, que nesse caso, né, quer dizer, em que os benefícios são recebidos por o grupo beneficiado, né, é distinto do grupo, tá, que vai receber as externalidades negativas. Tá? Quer dizer, isso aí mostra, né, que essas agências, por exemplo, o IBAMA e todas as outras agências, vão colocar um excesso, né, de regulação, um excesso de exigência que vai ser ineficiente. Tá? Quer dizer, então, outra coisa que tem que ser pensada, principalmente dessas grandes obras de infraestrutura, tá, é pensar em umas instâncias administrativas para resolução de conflitos. Se puder começar a caminhar para uma conclusão. Eu já acabei. Tá? Então, quer dizer, eu acho que aí é o caso de pensar, tá, quer dizer, atualmente, por exemplo, a Secretaria Executiva do Programa de Parcerias de Investimento pode ser uma instância para resolver isso. Tá? Mas isso aqui é só para levantar algumas ideias para resolver, né, os impasses no investimento de infraestrutura. Obrigado. Muito obrigado. Desculpe ter interrompido aí, mas... Paulo, também 10 minutos, por favor. Bom dia. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o Armando para eu representar o IBRE na mesa e gostaria de parabenizar o Jens pelo relatório. O relatório é muito completo e abrangente e eu acho que sempre tem um risco de se fazer um relatório abrangente porque você pode acabar tocando superficialmente algumas questões. Eu acho que não é o caso do relatório. Todas as questões são devidamente aprofundadas, como o Armando e todo mundo pôde ver na apresentação. Tem bastante estatísticas comparativas entre países e sempre cita alguma literatura que está envolvida sobre o assunto, então, parabéns. Eu acho que, primeiro, minha fala vai ser um pouco parecida com a do Armando, mas eu acho que isso é um pouco inevitável, porque eu trabalho diretamente com ele, então acabo sofrendo uma influência. Mas o que eu tinha preparado é que comentar um pouco sobre como a gente vê várias políticas sendo propostas no relatório, e como algumas são velhas, são problemas velhos conhecidos, como reforma tributária e reforma da Previdência, e que, no caso, por exemplo, da Previdência, o governo tentou esse ano passar a reforma, fez um esforço bastante grande, ficou ano passado, na verdade, o ano inteiro tentando construir um consenso para aprovar a reforma, e pelo visto, não andou e vai ser deixado para o próximo presidente. Então, eu acho que o relatório da OCDE pode ajudar a reforçar essa necessidade de reformas. No caso da Previdência, o Jens trouxe o dado que, na média, os países da OCDE têm 16% da população com mais de 65 anos e que gasta 8% do PIB em aposentadorias. No Brasil, a gente tem 8% da população com mais de 65 anos e gasta 12% do PIB com aposentadorias. Então, é um pouco chocante, pelo menos para mim, ver esse dado e saber que uma parcela da população ainda não está convencida da necessidade da reforma. Outro dado que eu achei bastante interessante foi os dados de composição dos gastos de política de mercado de trabalho. Eu não conhecia, particularmente,
E eu trouxe aqui também um dado, 42% em subsídio de salários e 56% em incentivo a empreendimentos individuais e microempresas. E se a gente for ver comparativamente com a média da OCDE e outros países da América Latina, nossa alocação de recursos é bastante uma anomalia. Não faz... Comparando internacionalmente, não faz muito sentido. E aí eu achei que vale a pena trazer um relatório, um work paper que saiu de um pessoal do Banco Mundial, que eles analisam 2 mobilidades do Pronatec. Eu não sabia, mas tem um Pronatec que quem monta o programa do curso que vai ser dado para o trabalhador, eu acredito, um burocrata em Brasília, e tem outro que eles recebem um feedback, recebem sugestões da indústria. E eles comparam os 2 programas para ver qual que tem mais efeito na capacidade do trabalhador, na probabilidade dele encontrar um trabalho formal após concluir o curso. E eu acho que não é surpresa que o que recebe um feedback da indústria tem uma maior probabilidade de afetar o trabalho a probabilidade dele encontrar um emprego. Então, eu acho que gostaria de levantar esse resultado e falar, talvez, então, com os dados que vocês trouxeram e esse resultado, a gente possa, na eleição, discutir um pouco, ampliar um pouco esse programa do Pronatec, que mostrou que teve efeito, claro, desenhar melhor ele, aperfeiçoar, e talvez, que nem vocês próprios discutiram, diminuir um pouco os benefícios em abono salarial, por exemplo. Comentando o relatório de uma maneira mais geral, eu fiquei bastante satisfeito em ver que tem uma concordância com o que a gente vem trabalhando no IBRE. Eu acho que sai uma mensagem do relatório que, para a gente conseguir crescer novamente e para ser um crescimento inclusivo, tem que se trabalhar com a produtividade da economia. Então, a produtividade tem que ser o novo motor de crescimento da economia. Isso vai bem em linha com o que a gente vem trabalhando no IBRE. Então, ano passado, a gente lançou um livro, o Armando editou, chama Anatomia da Produtividade. E vários temas que são tocados no relatório da OCDE, a gente toca no nosso livro. Por exemplo, tributação, integração internacional, tem um artigo sobre educação e produtividade. E acho que é um sinal que nós estamos no caminho correto quando a gente vê que mais pessoas pensam que nem a gente. E um dos pontos também que eu gostei bastante é que alguns dos nossos artigos do livro foram citados no relatório. Tem um artigo do Cláudio Considera, que é um pesquisador do IBRE, que ele escreveu e que é bastante citado no primeiro capítulo, e que o Cláudio mostra que a queda no investimento, que vem desde a década de 80, 90, explica 40% da queda da produtividade de trabalho e explica um pouco também do nosso baixo capital per capita, do nosso estoque de infraestrutura ser tão baixo, que é exatamente o ponto que o Férez trouxe hoje. E que o Armando, uma vez, apresentou essa estatística comparativamente com outros países, numas apresentações que a gente tem toda segunda, e eu acho que todo mundo ficou bastante impressionado como que nosso capital per capita, nosso estoque de capital é bastante baixo. E, bom, minha apresentação é bem rápida. Para finalizar, que nem eu falei, eu trabalho com o Armando, então acaba vindo uma ideia, eu faria a mesma provocação que ele fez, que, aproveitando que é um ano de eleição, como que nós poderíamos influenciar mais no debate? Por exemplo, eu tenho certeza que o nosso livro tem um certo impacto, até vocês citam, eu sei que o Banco Mundial também fez um relatório sobre produtividade, tem alguns artigos do nosso livro que é citado, mas a gente vem, novamente, falando sobre a reforma da Previdência, a reforma tributária, e parece que é difícil a gente construir um consenso na sociedade, principalmente no meio, tanto na sociedade quanto no meio político. Então, eu queria finalizar com a provocação de como que a gente pode fazer para influenciar mais no debate, nos eleitores, para as nossas propostas realmente estarem, agora nas eleições, sendo debatidas ou então, pelo menos, consideradas. E é isso. Obrigado. Antes de passar a palavra de volta, às vezes, para reagir aos comentários, eu acho que a gente poderia ter 2 perguntas, se forem rápidas,
da audiência e, obviamente, se houver perguntas. Não sei se alguém gostaria... Sérgio. Bom, agora já tem uma mão levantada ali, uma aqui. Vamos ser essas duas, por favor. Por favor, rápido, por gentileza. Tem um microfone ali. E parabéns a todos. É o seguinte, aqui no relatório, diz aqui, o Brasil está perdendo oportunidades. Eu gostaria de saber que oportunidades são essas e como evitar esse problema. Obrigado. Mais um microfone aqui, por favor. Terceira fila aqui. A minha pergunta é muito rápida. Eu gostaria de saber se o levantamento sobre a Previdência incluiu a Previdência que nós chamamos de civil e mais a Previdência de militares, de servidores públicos. Qual é a composição do número que entrou no relatório para a avaliação dos gastos com a Previdência? Obrigado aos dois pela brevidade. Então, para encerrar aqui, volta a palavra ao Jans. Começando com a última pergunta, os gastos que a gente leva em consideração, esses 12%, é o número geralmente citado neste contexto. Eu acho que inclui todos os gastos em previdência social, incluindo o setor público e também as pensões militares. Evidentemente, tem uma grande diferença entre o sistema para servidores públicos e o sistema para empregados no setor privado, não? Isso provavelmente é uma linha na qual poderia se trabalhar no âmbito de uma reforma da Previdência, alinhar um pouco mais a generosidade entre os dois sistemas, mas isso é somente uma das possíveis avenidas. Eu acho que tem várias dimensões para reformar isso, é a idade e também talvez a desvinculação dos benefícios, que tem contribuído para esse efeito regressivo dos benefícios da Previdência, porque hoje em dia, eu vou falar um pouco mais disso no segundo painel, o salário mínimo está no percentil 56 da distribuição de renda do Brasil, não? Então, se você continua aumentando as transferências que acabam com pessoas do percentil 56 da distribuição de renda e de lá para cima, você não vai ter um grande impacto com respeito a melhorar a distribuição de renda e, sobretudo, não vai ter nenhum impacto com respeito à pobreza, porque a linha de pobreza fica muito mais baixa do que isso, não? Então, eu acho que há várias linhas para reformar o sistema de previdência que são importantes e, se não vai ser para este governo, vai ser para o próximo governo, mas é uma coisa inevitável que o Brasil vai ter que enfrentar. A segunda pergunta, me lembra? As oportunidades. Bom, nós mencionamos isso sobretudo no contexto do segundo capítulo sobre a maior integração comercial, não? O Brasil é uma economia grande, mas somente comercia 25% do PIB como o resto do mundo, não? O Brasil poderia ser um exportador enorme, poderia fazer muito mais, não? Mas para poder fazer isso, o Brasil teria que se abrir um pouco mais, não? Para beneficiar dessas oportunidades que vêm dos insumos importados mais baratos, e não somente dos insumos importados, mas no momento que você abre a economia um pouco mais, você também vai ter uma reação dos produtores nacionais, não? Que também vão ter que reduzir os seus preços e fornecer insumos a preços mais baratos, não? Então, é realmente isso, essa possibilidade de o Brasil competir com o mundo. E o Brasil é bem capaz de competir com o mundo. Não há nenhum problema, não há nenhuma razão para ter medo, não? Isso vai mudar um pouco a estrutura econômica do Brasil. Isso é o que aconteceu em quase todos os países que fizeram passos semelhantes, mas não tem por que ter medo disso. É realmente um passo importante para aumentar a produtividade e o crescimento inclusivo no Brasil. Bom,
Muito obrigado. A gente encerra aqui. Eu peço uma salva de palmas aqui para os nossos palestrantes, nossos debatedores. Muito obrigado.